já houve, padre, casos do padre passar por tudo, chegar até a ser diácono e não se ordenar padre? Já houve casos ou assim muito difícil? São casos isolados? São isolados, mas existe caso assim. Porém, uma pessoa, um rapaz que ele entra no seminário para ser sacerdote e ele percorre esses caminhos, ele não foi, a igreja não o aceitou para ser diácono. A igreja o aceitou porque ele demonstrou uma vocação sacerdotal. Porque para diácono já existem os diáconos permanentes, que são homens casados. Então, no diácono tem dois tipos também de diáconos. Os permanentes e os transitórios. Exato. Os termos são esses. O diácono transitório é aquele que todo sacerdote, todo padre foi diácono. Foi um diácono transitório. Entendi. O Código de Direito Canônico pede que pelo menos 6 meses aquele diácono exerça o ministério diaconal antes de ser ordenado presbítero. Não quer dizer que 6 meses cravado ele será ordenado. Pode ser que vá um ano e meio. Um pouco mais. 7 meses, 8 meses. Depende daquela realidade. Tá. E existe o diácono permanente, que são homens casados que também são ordenados. E em comum acordo com as suas famílias, viram diáconos. Ele normalmente é indicado pelo pároco, aquele candidato ao diaconato permanente. O pároco ele percebe naqueles homens da comunidade e ele faz o convite. Porém, uma vez aceito, a igreja vai escutar também se a esposa, porque às vezes é um desejo do pároco, enxergou uma vocação ali, do candidato, mas não da família. Mas precisa ter o apoio da esposa, porque o primeiro chamado dele foi o matrimônio. Entendi. É um sacramento que ele vai viver para a vida inteira, aquele sacramento. Entendi. Então a igreja vai escutar. E depois existe um processo que ele irá para a escola diaconal. Ele vai fazer ali a teologia. E aí receberá são 3 anos de novo. 4 anos. 4 anos a teologia. 3 a 4 anos, porque o diácono aí, cada diocese tem ali também o seu processo formativo no campo aí intelectual. E aí ele se forma e começa um período também na paróquia de experiência, vamos dizer assim, ou não? Se formou na escola diaconal, ele automaticamente é diácono. Ele tem esse, chama de pastoral, né? É o ano pastoral, que ele normalmente irá para uma paróquia, não a sua de origem. Ele fará o ano pastoral em outra paróquia da diocese. Entendi. E ali ele é acompanhado por aquele pároco, a comunidade, porque ele vai percebendo o que será a vida dele, porque ele vai trabalhar em paróquia a vida inteira. Entendi. E a formação, padre? Hoje nós temos a diocese, que formam os padres, e tem as comunidades. Existe alguma diferença ou não? Simplesmente são formações, nomeações diferentes, vamos dizer assim. Não existe diferença de padre para padre. A ordem, a ordenação, o ministério, o sacerdócio é o mesmo. O que existe são diversificações ou diversidade de carismas. Por exemplo, existe o padre diocesano, o padre secular. Padre diocesano, vamos dar o exemplo da nossa diocese São José dos Campos, que aqui estamos trabalhando. O padre diocesano, ele vai ser preparado no seminário diocesano e, normalmente, ele será padre, ele vai exercer o seu ministério naquela diocese, aqui na diocese. Ele será transferido cada tempo, de acordo com o bispo e a liderança, né? A necessidade, o governo da diocese, a necessidade das paróquias, ele vai ter ali... Vai remanejando. Exato. Mas dentro da diocese, o que não quer dizer que um padre diocesano também é chamado a fazer missão. Nós temos padre desta diocese que está em missão no norte do Brasil, né? Temos. Entendi. Ou em outros lugares. E existem os padres religiosos ou de novas comunidades, né? Existe padre de ordem
religiosa, congregação, instituto e de novas comunidades, como é o meu caso. Entendi. Então, aquele padre, ele é de uma família religiosa, que tem um carisma, tem uma espiritualidade própria, né? Normalmente, o que marca a vida do padre de comunidade religioso é a vida comunitária. Ele é chamado a viver sempre em comunidade. Entendi. Na questão da hierarquia da igreja, padre, nós temos o padre, o bispo, arcebispo, até o papa. Como são esses degraus dentro da igreja? A ordem da igreja, ela é dividida em 3 graus. A ordem do diaconato, a ordem do presbiterato e a ordem do episcopado. Então, é o diácono, o padre e o bispo. Os graus da ordem são esses, né? Agora, existe aqueles que têm os títulos. Quando a gente diz um arcebispo, alguém pode imaginar, o arcebispo ele é superior do bispo. Não é assim. Todos são bispos. O Papa é um bispo. O Papa é o bispo de Roma. E Roma é a igreja que é a mãe de todas as igrejas. E então o Papa ele exerce ali a função de ele que lidera a igreja no mundo inteiro. Mas ele é um administrador, bispo, né? Ele é um bispo também. Entendi. Até este Papa, né, o nosso querido Papa Francisco, ele gosta de ser chamado de bispo de Roma. Pontífice é um título que ele não gosta muito que usa. Ele gosta. Ele prefere. Ele é de uma humildade muito grande, muito né, padre? humilde, Papa, né? Os papas são, né? É que o Papa Francisco ele se expõe mais, ele então mais a gente carismático, conhece, né, mais essa realidade dele, né? De sensibilizar com de abraçar a realidade assim, vamos dizer assim, humana, né? Ele tem uma sensibilidade com a pessoa humana muito mais aí exposta, vamos dizer, né? A gente percebe muito mais. Então, o arcebispo, aqui, por exemplo, o nosso arcebispo é o bispo de Aparecida. Porque nós somos da arquidiocese Nós de estamos Aparecida. dentro da arquidiocese de Aparecida. Então, por que alguém é arcebispo? Porque ele está ele é o bispo de uma arquidiocese. Então, ele recebe o título de arcebispo. Entendi. Mas ele é bispo. Agora, a diocese dele, ele não é superior do Dom César, por exemplo, o arcebispo de Aparecida. Eles são um colegiado dentro da província eclesiástica de Aparecida. Entendi. Outros títulos, cardeal. O cardeal também é um bispo, ou é um título, por exemplo, tem alguém que pode ser cardeal e não ser bispo, como o Raniero Cantalamessa, que é um padre italiano, um franciscano, e ele foi pregador da Casa Pontifícia, né, do Papa, né, do colégio lá de Roma, dos bispos e padres e o Papa em Roma. Muitos anos ele pregou retiro. E ele foi chamado, né, foi nomeado para ser cardeal, mas ele não quis ser bispo. Entendi. Então, ele é um cardeal, mas ele é sacerdote. Que ele é sacerdote. Então, assim, não obrigatoriamente existem passos para que você chegue a ser cardeal. Não, é uma escolha. Quem escolhe o cardeal é o Papa. Entendi. Ele dá um título, ele enxerga naquele bispo. Normalmente, os cardeais são bispos, é exceção. Ele enxerga naquele bispo, né, ou naquele sacerdote. Até porque é mais fácil, né, padre? Um bispo se destacar do que um padre, um sacerdote comum. Ele coordena um trabalho maior. Então, assim, claro, é natural que o trabalho do bispo, da diocese do bispo, ela apareça para que o Papa enxergue, né? Então, o cardeal, ele é o Papa que escolhe, claro, os bispos têm muito mais atividades, quer dizer, governar uma diocese. A gente governa uma paróquia, né? E não é fácil.
Os imagino, desafios são desafio imensos. Imagina governar uma diocese. Então, e o bispo, ele tem o vínculo apostólico, né? O bispo, ele faz parte do governo da igreja, né? Ele faz parte, junto com o Papa, daqueles que são os pastores direto do povo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, né? Padre, agora que outra pergunta que as pessoas sempre fazem, né? E a gente acaba não sabendo responder, o senhor vai poder esclarecer agora. As pastorais, a pessoa ela pode chegar lá e falar assim, eu quero ser voluntário da Pastoral da Saúde, eu quero ser voluntário da Pastoral Catequese, eu queria ser voluntário, enfim, de qualquer pastoral. Mas nós temos os ministros da Eucaristia, que também é uma pastoral, né? Aí não basta só a pessoa querer ser ministro da Eucaristia. É um chamado do padre para o leigo a virar ministro da Eucaristia? Isso. As pastorais, aliás, a gente vive garimpando para encontrar, né? E normalmente também chamamos pessoas para outras pastorais, mas as pessoas têm a liberdade, né, de procurar a paróquia, procurar a igreja e se colocar à disposição. No caso do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele é um convite feito pelo pároco. Tanto é que as pessoas não devem se oferecer e dizer, eu quero ser ministro da Sagrada Comunhão, ministro extraordinário. Não deve fazer isso. O pároco, ele vai observando ali dentro da comunidade aquelas pessoas que ele percebe que serão um apoio neste ministério, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ministro da Palavra, ministro da Bênção, ministro das Exéquias, né? Mais conhecido pela atividade mais visível, que é de distribuir a comunhão e ajudar o sacerdote ali na missa, né?